eu for demitido? O que pode acontecer comigo? Às vezes o medo de perder o emprego tira a sua paz muito antes do emprego ter saído da sua vida. Você já pensou ou se sentiu assim? Oi, eu sou Mari Sato, psicóloga. Já estou aqui com o meu cafezinho para a gente bater o papo dessa semana. E pode pegar o seu cafezinho, o seu suco, o seu chá, para que a gente possa ter esse tempinho gostoso de conversar um pouco sobre as emoções. Mas hoje eu quero falar sobre esse pensamento que muitas pessoas têm e que tira a paz de muitas pessoas no dia a dia do trabalho, que é o medo de perder o emprego. Então, pensa comigo uma situação. O seu chefe chama você para conversar. Ali na mesma hora, o seu coração já começa a acelerar. Você já começa, às vezes, as mãos a suarem, a suar frio ali. Já começa a pensar que o que será que eu fiz de errado? Por que será que ele está me chamando? Qual será que é a bronca ou a crítica que eu vou levar? O que vai acontecer? E aí vem esse temido pensamento de eu vou perder o emprego. E dentro disso, você começa a imaginar um cenário, às vezes, do pior ali, né? Então, relembrar, às vezes, situações pensando o pior. Nossa, aquele e-mail que ele me mandou, ou aquele e-mail que eu não fiz, ou aquela última reunião que teve uma fala que não foi tão boa assim. Você começa a imaginar e trazer situações sempre focando no pior. Não sei se você já se sentiu dessa forma ou já pensou assim, mas essa situação acontece com muitas pessoas. E esse medo, ele também atinge assim a vida de muitas pessoas, trazendo muita ansiedade, trazendo muita insegurança, trazendo emocionalmente essa instabilidade no dia a dia do trabalho. E aí isso faz com que você se sinta cada vez mais ansioso por temer o pior, por pensar que o pior pode acontecer. E entendendo isso dentro da psicologia, dentro de como isso funciona na sua mente, uma coisa muito importante é entender o efeito que esse pensamento traz e o porquê que esse pensamento não é verdadeiro ou ele pode não ser verdadeiro. O efeito, né? A primeira coisa é te deixar muito ansioso, te deixar muito inseguro, fazer com que essa emoção ela até interfira e atinja as suas atitudes no dia a dia, né? Então, às vezes você deixa de fazer algo por medo de ser demitido e às vezes era exatamente aquela ousadia que precisava. Ou às vezes você diz sim para muita coisa, para muita tarefa, muita atividade, está se sobrecarregando até chegar num cansaço, numa exaustão, sendo que não era isso tudo que precisava e você não seria demitido, né? Então, isso tem efeitos. E aí o pensamento, a gente, dentro da psicologia e dentro da cognitiva, nós chamamos esse pensamento de pensamento distorcido. E por que ele é distorcido? Porque muitas vezes ele mostra para você como se a possibilidade de ser demitido fosse 100% de certeza, 100% de chance. E aí isso faz com que aumente a sua ansiedade, aumente o seu medo e com que você tenha essas atitudes que eu falei agora. E como nós podemos então, identifiquei esse pensamento, percebi isso, e o que eu faço agora, né? A primeira coisa muito importante de você fazer é você, depois de identificar o pensamento, claro, questionar esse pensamento, né? Então você vai avaliar, nem todo pensamento é verdade. E aí o que você vai questionar e avaliar? Eu tenho probabilidade de ser demitido? Se esse pensamento fosse verdade, o que mostra para mim? O que tem de evidência que mostra que esse pensamento é verdade? Aí, por exemplo, você pode trazer situações como: o meu chefe já me ameaçou de ser demitido, o meu chefe já fez comentários, né? Então, isso é uma prova mais concreta. Agora, se você percebe que, nossa, esse pensamento vem muito na minha mente, mas o meu chefe, sim, ele pontua coisas no meu trabalho para eu melhorar, mas ele também sempre pontua coisas que eu fiz bem, coisas que eu posso progredir. Ele já incentivou o meu crescimento dentro da empresa. Eu percebo que desde quando eu entrei na empresa eu tenho evoluído, estou crescendo. Então, tudo isso são evidências que mostram o contrário desse pensamento. E aí, você pode questionar ele quando ele vem e traz muita ansiedade, como se fosse uma conversa com você mesmo, mas dizendo para você: opa, peraí, eu acho que esse pensamento não está muito alinhado com o que eu estou vivendo. Como eu posso
ajustar, como se fosse uma massinha. Você vai moldar esse pensamento dentro da verdade, né? Então, olhando para as evidências que eu falei, né? Por exemplo, olha, eu estou crescendo na minha carreira, eu já cresci dentro da empresa, eu já fui reconhecido em tal momento. Então, isso são coisas que mostram que eu posso não ser demitido, né? A probabilidade é mais baixa. Não é que é nula, mas ela é mais baixa, né? Então, ali você vai ajustando o seu pensamento. Então, tudo isso que eu falei é o que uma pessoa emocionalmente saudável faria, né? Que é o quê? Ela primeiro encararia esse medo, não vai fugir dele, porque fugir do medo, ter esse pensamento, tentar guardar ele numa gaveta e não vou lidar, não vou pensar, não resolve, não resolve a situação, né? Então, não fugir desse medo é uma coisa muito importante. E aí, não fugindo do medo é você realmente parar, olhar, entender, questionar esse pensamento. Essa ferramenta de questionar o seu pensamento, usando perguntas ideais, perguntas certas, assim, é algo que pode te ajudar muito a lidar e melhorar o seu medo, a sua ansiedade, o seu estresse no dia a dia. E aí eu vou até deixar aqui, eu separei algumas perguntinhas que vão te ajudar nesse questionamento. Então, por exemplo, né? Existe alguma evidência concreta desse pensamento? Já é uma que a gente falou. Estou confundindo possibilidade com certeza? Será que é só uma possibilidade? Ou talvez será que é só o meu pensamento? O que está sobre o meu controle hoje e o que não está? E se isso realmente acontecesse, eu teria recursos para lidar com isso? Né? Então, se acontece, como eu vou reagir? Como eu vou lidar com isso? Né? Então, perguntinhas para te ajudar ali. E aí, um exercício interessante de fazer é você pegar um papel, pega um papel que fica mais fácil de anotar, ou talvez no bloco de notas, algum lugar que fique fácil de você acessar, e coloca ali o que eu tenho controle hoje e o que eu não tenho controle. Então, por exemplo, eu tenho controle sobre a tarefa que eu preciso fazer. Então, eu vou dar o meu melhor para entregar aquela tarefa no prazo, para realmente pensar com tudo que eu preciso para planejar uma reunião, para entregar um serviço. Isso está no meu controle. O que foge do meu controle? A opinião que a outra pessoa vai ter. Se você fez um bom trabalho, se você se dedicou e deu o seu melhor, a opinião que a outra pessoa vai ter não está no seu controle. Ela pode ter uma opinião boa ou ruim, uma avaliação, ela pode fazer uma avaliação justa ou injusta, e isso foge do seu controle. Então, separar coisas que vão te ajudar a trazer mais a responsabilidade para você e parar de mentalmente lidar com coisas que não são suas. Fez sentido para você? Eu espero que tenha feito sentido, que esse exercício te ajude a refletir e a aliviar a sua ansiedade no dia a dia. E dentro disso eu quero deixar só uma reflexão final para você, de que é que ter saúde emocional não significa que coisas ruins não vão acontecer na sua vida, porque elas vão acontecer, faz parte da vida. Mas significa que a forma como você vai lidar com essas coisas ruins, com problemas, com desafios, vai ser diferente. E você vai ter a habilidade de reconstruir, de enfrentar o medo, de enfrentar uma insegurança, de enfrentar uma ansiedade e reconstruir o que precisa ser reconstruído. Se fez sentido para você, eu quero que você compartilhe comigo, eu quero saber, então coloca aqui nos comentários. Se esse vídeo também foi especial e você acha que tem mais pessoas que precisam ouvir, compartilha com mais pessoas, manda para os seus amigos, conhecidos, familiares. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação que toda semana vai ter vídeo por aqui.